Amém, graça e paz, pessoal, amém? Vamos lá, né? Mais uma maratona na palavra de Deus. Abra sua Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo 3, versos 19 e 20. Daniel 3, 19 e 20. O tema da nossa mensagem hoje é alta temperatura. Amém? Todos acharam? Vamos lá. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Vamos orar, feche seus olhos. Deus, obrigado por essa graça poderosa de estarmos aqui na Tua presença. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, obrigado por cada pessoa que está aqui. Nos conduza na Tua verdade, a Tua luz seja sempre o nosso guia. Nós consagramos tudo a Ti, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. Alta temperatura, poderia ter colocado temperatura máxima, né? Ficava mais legal. Mas é isso, né? Quando a gente fala sobre uma fornalha aquecida 7 vezes, a gente já pode imaginar o que significa isso na vida da gente, né? Quando a fornalha é aquecida é quando as lutas, né? As batalhas se intensificam mais, né? Tem hora que a coisa não está boa, tem hora que a gente começa a lutar no nível extremo, né? Parece que a gente nem vai conseguir vencer, né? É assim a nossa vida, né? Aqui nós conhecemos a história de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que tem uma luta aqui no palácio de Nabucodonosor, né? Eles têm que resistir a algumas pressões e eles tomam algumas decisões importantes, né? 2 pelo menos são decisões fundamentais que eles tomam, sendo cativos aqui no palácio do rei da Babilônia. A primeira decisão que eles tomaram foi de não se contaminar com as iguarias do rei, comida que era sacrificada a ídolos, eles se recusaram a comer, né? A segunda decisão foi de não se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor. Nabucodonosor resolveu construir uma grande imagem, né? E ele queria que todos os povos, nações e línguas se prostrassem diante dessa imagem ao som de alguns instrumentos. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego eram jovens de Deus e não aceitaram se prostrar, né? Com essas 2 decisões de não se alimentar, não comer, não participar da mesa do rei e de não se prostrar diante da imagem de Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abidnego deixaram um legado, né? Uma história, né? Deixaram um padrão pelo qual todos nós somos chamados a viver, né? Não aceitar as comidas, os banquetes do mundo, né? Os banquetes do mundo, e não se prostrar diante de nada que não seja o nosso Deus. Então eles deixaram esse legado para a gente, né? Se eles não tivessem tomado essas decisões, eles seriam como os outros, né? Você vai ver que todas as nações, povos e línguas se prostram diante da estátua de Nabucodonosor. O mundo é assim, né? Debaixo de pressão, as pessoas acabam fazendo, as pessoas acabam cedendo, negociando seus valores mais importantes, não é isso? Então, a maioria das pessoas não estão preparadas para viver debaixo de muita pressão, né? Faltou dinheiro, a pessoa cede. Faltou a paz, faltou emprego,
Então, as pessoas são assim. Mas aqui está o exemplo de homens de Deus, exemplos que nós precisamos seguir. Nós não podemos ceder às pressões, mesmo se a temperatura estiver bem alta sobre nós, né? A temperatura das pressões, das perseguições, das tribulações, das lutas, né? Elas começam a crescer muito sobre nós, mas a gente precisa resistir. Amém? Qual é o poder de um momento difícil? Qual é o poder de uma alta temperatura de pressão, de sofrimento, de perseguição, né? Qual é o poder disso? Ou o principal poder disso na vida da gente, né? O momento difícil, ele acaba nos forçando, ele tenta nos forçar a mudar as nossas convicções espirituais. Todo mundo que está passando algum tipo de aflição hoje, está sendo forçado a mudar as suas convicções. Alguns vão dizer assim: pastor, não aguentei, olha, a pressão é muito grande, né? É muita luta, né? A temperatura é alta da luta, eu não consegui, eu acabei cedendo, né? De vez em quando alguém conta uma história dessa, né? É isso, um momento difícil força a gente, tenta induzir a gente a negociar as nossas convicções. É isso que está escrito em Daniel capítulo 3, versículos 5 e 6, escuta, olha o que foi dito: quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música, prostrar-vos-eis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não a adorar, será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Está aí. Se não se prostrar, se não adorar, se não se submeter, se não negociar os seus valores espirituais, a temperatura vai subir, ok? A situação fica difícil. Será que nós estamos preparados, como igreja, para as pressões que virão contra a nossa fé, contra o nosso estilo de vida, contra os nossos valores? Será que nós estamos preparados para entrar em algumas empresas aí e sermos honestos? Será que estamos preparados para viver nesse mundo, para trabalhar nesse mundo, para se relacionar nesse mundo sem comprometer a nossa fé? Quantos estão preparados para isso? Quantos estão preparados para essa alta temperatura, representada aqui pela fornalha de fogo ardente? A nossa fé está em xeque. Daqui para frente, a tendência é a nossa fé cada vez mais ser testada, cada vez mais ser testada pelas pressões da vida, pelas circunstâncias. Ah, pastor, a gente tem que fazer, senão como é que vai ser? Como é que a gente vai trabalhar? Nós não podemos ser honestos 100%, senão a gente não ganha dinheiro, né, pastor? De vez em quando a gente ouve uma conversa dessa: ninguém é de ferro, né? A gente acaba cedendo. Como é que vai viver num mundo desse? Pois é, isso aí, é isso que está acontecendo, né? Todo mundo dizendo que não é de ferro para aguentar as pressões do mundo, né? Então vamos lá. Como sobreviver às altas temperaturas do mundo, representado aqui pela fornalha? Como vencer, como suportar as altas temperaturas das tribulações, das pressões? Como que nós vamos fazer como igreja? A exemplo desses 3 jovens aqui, adolescentes, cheios de Deus, como resistir às pressões, como resistir à alta temperatura que pode vir sobre nós, quando a gente disser assim: nós somos crentes, nós somos de Deus, nós acreditamos na família, nós somos honestos. Como é que a gente vai fazer? Então vamos lá, Daniel capítulo 3, versículo 14 e 15, escute. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que
vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda espécie de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. Aí vem uma pergunta interessante: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Essa é uma pergunta-chave. O mundo precisa receber essa resposta. Quem é o Deus? O mundo está perguntando: quem é o Deus que vai nos sustentar nessa? Quem é o Deus que vai nos livrar? Quem é o Deus que vai permitir que sejamos honestos, íntegros, crentes? Qual é o Deus que vai proteger a gente desse mundo difícil? Boa pergunta, Nabucodonosor, boa pergunta, né? Versículo 17, eles vão responder: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Amém. Então, número 1, como sobreviver às altas temperaturas da vida, do mundo, dos momentos difíceis? Faça do seu momento difícil uma oportunidade para que as pessoas conheçam o Deus que você serve. É isso que ele perguntou. Quem é o Deus que vai livrar vocês? Quem é o Deus que vai proteger? Quem é o Deus que vai suprir vocês? Vocês vão aguentar as pressões do mundo? Quando? Como? Eles vão conhecer o nosso Deus. Eis aí uma grande oportunidade para o nosso Deus ser revelado. A pressão que nós sofremos é uma oportunidade para mostrar o Deus que nós servimos, para mostrar o poder que Ele tem. É isso. É na tribulação, é na luta que nós temos essa chance. Porque eles estão olhando para a gente. Eles olham, observam o nosso sofrimento, as nossas perdas, as perseguições, os nãos que nós recebemos. Eles olham, mas eles vão ter que conhecer o Deus que nós servimos. Essa é a grande oportunidade. Faça da sua dor, faça da sua tribulação, faça do seu momento difícil essa oportunidade para mostrar Deus na sua vida, para mostrar para as pessoas que debocham de você o Deus que você serve. As pessoas não perguntam: cadê seu Deus? Você vai ver. Calma lá que você vai ver. Espera um pouquinho mais. Daqui a pouco você vai ver. Daqui a pouco você vai ver a manifestação dele. Você vai ver o poder dele. Você vai ver quem é o Deus que eu sirvo. É isso. Isso é coisa de gente que tem fé. É não se deixar intimidar, mas usar a dor, usar o sofrimento para revelar o Deus que tem. Tá certo? Segundo, versículo 18. E se não, eles continuam falando: fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Posicionamento. Então você precisa definir o seu posicionamento espiritual. Porque a gente tem que parar de ficar cocheando entre dois pensamentos. A gente tem que definir se a gente serve a Deus ou se serve a Baal. Você tem que sair de cima do muro. Você tem que decidir quem você é. Ah, mas se eu perder meu emprego? Você precisa se posicionar. Ah, mas se eu não ganhar mais dinheiro como eu estou ganhando? Mas você precisa se posicionar. Por medo, as pessoas não assumem as suas posições. Medo de dizer para o garoto que você é crente, que ele não vai poder tocar em você, e que para tocar em você vai ter que casar. Você tem medo. Por isso você deixa ele tocar. Você tem que ter uma posição. Você, sendo homem, tem que ter coragem de dizer: sou homem, mas sou santo. Eu me guardo, eu acredito no casamento.
Eu quero ter um casamento abençoado. Ah, pastor, mas os caras vão debochar de mim, porque afinal eles vivem diferente. Deixa eles viver do jeito que eles quiserem. Você tem uma vida diferente, você tem um futuro diferente. Precisa ter coragem para assumir quem você é. Não ficar fazendo política com as pessoas, porque você quer defender a sua reputação. Se você quer realmente ver a manifestação de Deus, se posicione. Não importa o que vai acontecer, não importa o que você vai perder, não importa quem serão as pessoas que sairão da sua vida, mas tenha coragem suficiente para dizer que você pertence a Deus, e que você não está disposto a negociar nada. Você tem uma fé, você tem convicção de quem você é. Eles disseram, são jovens, eles disseram, nós não serviremos aos teus deuses. Está falando para Nabucodonosor, o imperador, é o cara que tem um governo mundial. Como estão entendendo o que eu estou falando? Não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O que a gente tem visto são as pessoas negociando o tempo todo. Negociando o tempo todo. Negociando com o namorado, negociando com família, negociando com amigos. Tem vergonha de dizer que é cristão e que serve a Deus e que decidiu ter uma vida santa. Então, se você quer que algo aconteça na sua vida realmente, se você quer suportar as altas temperaturas das pressões da vida, do mundo, para que você saia vitorioso, comece por aí. Defina o seu posicionamento espiritual. Amém? Terceiro, versículo 19, parte A. Então, Nabucodonosor se encheu de furor. Agora nós temos aqui uma imagem, né? E mudou-se o aspecto do seu semblante. Ele ficou de cara feia. Contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. A imagem que eles têm agora é de um rei furioso. Um rei poderoso e furioso. Porque o texto diz, mudou-se o aspecto do seu semblante. Imagina a imagem. Imagina a cena. Então não se deixe intimidar pelas imagens, nem pelos cenários que estão sendo desenhados diante de você. Não creia nas imagens. Pastor, você não sabe o que está acontecendo. Tem tanta coisa acontecendo. Não se deixe intimidar pelas imagens que estão sendo desenhadas diante de você. Creia no que está escrito. Aquilo que Deus diz. É isso que vale. Não importa o cenário, não importa a ameaça, não importa a cara feia do monstro. Creia naquilo que está escrito. Porque se você começar a se deixar intimidar por aquilo que você está vendo, porque às vezes as coisas ficam tão difíceis que algumas imagens começam a se formar ao nosso redor, alguns cenários, você começa a achar que você vai perder, que você não vai conseguir, você não vai vencer. Esse é o desenho que nos intimida, mas Deus te chama a enxergar pelos olhos da fé, crer naquilo que está escrito. Deus diz que você vai dar certo, e é isso que vai acontecer. Se você começar a olhar para tudo que está acontecendo, você vai ficar com medo. Imagens não definem a nossa história, mas sim aquilo que Deus disse. E se Nabucodonosor fizer cara feia para você, você diz, cara feia para mim é fome. Eu tenho um Deus. Não importa o que dizem, não importa o que acontece, não importa qual o desenho, o que está se configurando, o que importa é como Deus
disse. É aquilo que Deus disse. É isso que vai acontecer. Não se deixe intimidar. Amém? Quarto, versículo 19 e 20. Então Nabucodonosor se encheu de furor, mudou-se o aspecto do seu semblante, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Puxa, 7 vezes mais? Precisa dessa temperatura toda? E aí, olhando para esse texto, a gente vê esse número 7, ele chama atenção, porque o número 7 é um número divino. A primeira coisa que a gente tem que observar, vai ser aquecida 7 vezes. 7 é um número divino. Esse número 7, nesse aquecimento, significa que Deus está no controle disso. Ou seja, nenhuma pressão irá além daquilo que Deus permitir. Nenhum aquecimento, nenhum sofrimento será além daquilo que Deus permitir. Deus está no controle de todas as coisas. Então não tem essa. Pode aquecer, pode subir a temperatura, pode dobrar, triplicar, mas sempre vai estar no limite que Deus permitir. Nada além disso. Deus está no controle. Pastor, mas está doendo um tanto. Fica tranquilo. Não vai passar disso, não. Isso não vai destruir você. Isso só pode te aperfeiçoar. Mas não foi feito para te destruir, mas para salvar, para te aperfeiçoar, para te fazer uma pessoa melhor. Deus não vai permitir que você seja destruído. Porque Deus assume o controle da sua vida totalmente. Até nos momentos difíceis. Ele controla todas as coisas. Talvez o momento difícil veio por algum motivo, mas Ele não vai deixar que esse momento difícil ultrapasse o limite dele. E é interessante nós olharmos para esse texto que diz que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que se costumava aquecer. Era costume já aquecer fornalha e jogar gente lá dentro, né? Talvez o aquecimento normal mataria as pessoas, mas mandaram aquecer 7 vezes mais. E no versículo 20 tem outra informação importante que a gente soma com essa: ordenou aos homens mais poderosos. Para que isso? Que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para lançá-los na fornalha de fogo ardente. Por quê? Que 3 jovens precisam de homens poderosos, os soldados mais poderosos, para poder amarrar eles. Não poderia ser um soldado comum? Para amarrar garotos, meninos, são meninos aqui, não são homens formados aqui, são meninos, molecotes. Ordenou que os homens mais poderosos que estavam no exército, que atasse a Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estão com medo de quê? Por que aquecer uma fornalha 7 vezes mais? Eles estão com medo de quê? O que esses meninos têm que a gente não consegue ver? Por que as coisas são tão intensas para a gente? As pressões são tão grandes assim? Por que a luta é tão grande para nós? Tem coisas que a gente não está vendo. Mas que o mundo espiritual está vendo, Satanás está vendo. E aí fica essa lição. A gente tem que fazer a leitura exata de quem nós somos. Nós temos que fazer a leitura exata de quem nós somos a partir da intensidade da dor que a gente sente. Vocês conseguiram entender o que eu falei? Olhando para o nível daquilo que te oprime,
das perseguições que você sofre, você precisa descobrir a partir disso quem você é para Deus. Esse é um grande segredo que as pessoas não entendem. O nível de luta define o tamanho que você tem, a representação espiritual que você tem. Se você fosse uma pessoa comum, não precisaria aquecer 7 vezes a fornalha, não precisaria dos soldados mais poderosos desse exército. Satanás vem com tudo, ele usa toda a força que tem contra nós, porque assim ele está dizendo para nós: vocês são grandes demais. Deus deu muita coisa para vocês, vocês têm muito poder. Ninguém viu isso, sua família não viu isso, seus amigos não viram isso, mas Satanás discerniu a sua estatura. Você é muito mais poderoso do que você pensa. A sua dor explica isso, a perseguição que você sofre explica isso, a vida difícil que você tem explica isso. As coisas não são fáceis para você, não são fáceis. Tudo que você vai fazer é luta, nada vem de mão beijada. Perceberam isso? Tudo envolve muita luta, tudo envolve assim, qualquer coisa é luta. A gente tem que estar orando toda hora, parece que o inferno se mobiliza todo contra a gente. Espera aí, ô Satanás, precisa de tanto não, para que uma fornalha 7 vezes aquecida? Sou um homem comum. Para que os soldados mais poderosos do exército para amarrar as minhas mãos? Eu sou um homem comum, cara. Você é uma mulher comum. Mas não é isso, a realidade espiritual não é essa. A realidade espiritual não é essa. Nós somos maiores do que nós pensamos. Está certo? Você é muito maior do que você imagina. Você é um instrumento de Deus. É só você tentar discernir quem você é, para que você seja usado. Porque se você usar o potencial que você tem, você vai desbaratar o inferno. Você vai dar trabalho para Satanás, você vai libertar pessoas, você vai ajudar muita gente. Ouça o que eu estou dizendo, Satanás sabe quem você é. Por que Faraó tentou matar Moisés quando era criança? Não era um bebê? Por que Herodes tentou matar Jesus quando era criança? Era um bebê? Para todo mundo era um bebê, mas para o mundo espiritual não. Eram libertadores. Você entende? Muitas vezes nós carregamos uma unção de libertadores, que vai muito além do que nós conseguimos ver. A nossa palavra, a nossa influência, o poder que Deus colocou nas nossas mãos, pode mudar cenários no mundo, gente. Cenários no mundo, e você não entende, você fica se desgastando, aí chorando, mingando pelos cantos aí, se debatendo, vivendo nessa vida, nesse caos, e você não desperta para quem você é. Para de lutar com você mesmo e luta com o diabo. Assuma a sua posição como homem de Deus, como mulher de Deus. Você não é uma simples mulher, você não é um simples garoto, você é um instrumento de Deus. Deus quer usar você. Isso explica uma fornalha aquecida 7 vezes. Explica os homens mais poderosos do exército para atar 3 jovens, para lançá-los na fornalha de fogo ardente. A gente não sabe quem a gente é. Você vê muita gente vivendo uma vida tranquila. Você fala assim: poxa, como é que pode? Esse cara não vive uma vida assim, né? Nem na igreja vai, não ora, não anda com Deus, vive uma vida assim de dar inveja. Não fica com inveja dele, não. Você é muito maior do que ele. Você não entendeu. Esse é o galardão deles. Tem uma vidinha assim, mas o nosso nome está escrito no céu. Essa é a diferença. A cidade celestial nos espera. Nós vamos reinar com o Senhor.
Nós somos uma escolha de Deus. Deus nos escolheu no ventre da nossa mãe, para que nós possamos carregar a glória dele. Você parou para pensar nisso? Deus quer usar as nossas mãos, o nosso corpo, a nossa voz, a nossa boca, a nossa mente, como instrumento, para mudar o mundo. No meio de tanta gente, Deus escolheu você, é por isso que você está aqui ouvindo isso aqui. Aí você fica com essa cara de songamonga, aí fica essa vidinha medíocre, ridícula, gastando tempo com coisa boba, com pessoas que não servem. Acorda para a vida, coloca sentido na sua vida, na sua existência, ainda dá tempo. Faça algo que tenha sentido para você. Não viva como uma pessoa comum. Todo mundo se prostrou diante da estátua de Nabucodonosor. Eles não. Eles disseram: nós somos diferentes, nós temos um Deus. Nós só nos prostramos diante do nosso Deus. Nós não negociamos, não importa o que aconteça. Jovens, não se deixaram intimidar. E aqui tem a oportunidade de descobrir quem realmente eles são. Amém? Quinto, versículo 21. Então esses homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas, seus chapéus e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente, do jeito que eles estavam. Eles entraram na fornalha com as roupas, com suas capas, com as suas túnicas, os seus chapéus, do jeito que eles estavam. Nada foi arrancado deles. Nada foi arrancado deles. É interessante, né? Não permita que a tribulação venha arrancar aquilo que te define. Ok? A sua roupa representa a sua identidade. A capa está aqui representada como algo que nos cobre. É a nossa identidade. Geralmente a tribulação arranca aquilo que a gente é. A gente acaba se desnudando diante de situações extremas. A gente se desconfigura, a gente deixa de ser gente, a gente deixa de ser pai, deixa de ser amigo, deixa de ser justo por causa da tribulação. Não deixa com que o momento difícil arranque aquilo que te define como crente. Revestivos como eleitos de Deus. Não deixa que ninguém arranque a sua capa. Continua firme, não negocia. Porque se você entrar na tribulação mantendo a sua identidade, você pode ter certeza que você sai dela. Amém? Sexto, versículo 22 e 23. Porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha e não morreram, e quem estava lançando eles foram queimados só de levá-los até a porta da fornalha. Há uma diferença aqui entre eles e o mundo. Uma diferença clara. Eles não sentem o que as pessoas do mundo sentem. Eles suportam aquilo que o mundo não suporta. Por que esse fogo queimou os homens que estavam levando e não queimou eles? Eles nem entraram na fornalha, chegaram na porta, foram queimados. Ou seja, Sadraque, Mesaque e Abednego estão suportando o que o mundo não suporta. Nós somos assim. A gente sente o que o mundo não sente, a gente suporta o que o mundo não suporta. A gente ama o que o mundo não ama. A gente valoriza aquilo que o mundo não valoriza. Nós somos diferentes. Isso nos define também.
Nós somos diferentes. Você poderia estar em qualquer lugar. Hoje a gente poderia estar em qualquer lugar, mas nós estamos na igreja. Poderíamos sim. Estar aí num bar, enchendo a cara, né? Numa boate da vida no final de semana. Poderia sim. Nos bordéis da vida. Poderia. Afinal, cada um faz o que quer da vida, né? Mas nós escolhemos estar na igreja. Então você tem que definir realmente o que você vai sentir. Qual será a sua escolha? E isso é a diferença nossa para o mundo. Por que a gente faz o que eles não fazem? Porque a gente sente aquilo que eles não sentem, é por isso. Nós temos um sentimento espiritual que eles não têm. Então para eles é difícil estar na presença de Deus, mas para nós não. Nosso negócio é coisa de maluco, a gente gosta de vigília, a gente gosta de retiro, nós gostamos de oração. Esse povo está aí querendo viver tudo. Não, que eu tenho que viver. Depois vem tudo quebrado aqui, para nós consertarmos a vida deles, porque eles não dão conta. Nós somos os bobos, mas nós temos vida, e vida em abundância, não só para cuidar da nossa vida, mas para cuidar também da vida dos outros. Isso é ter vida. Eles viram as noites nas baladas, e nós nos gastamos na presença do nosso Deus. Mas no final da história, a gente vai ver quem vai para lá e quem vai para cá, né? E não adianta chorar depois, Senhor, abre a porta, Senhor. Não vai abrir, porque a porta da graça vai fechar, e aí não tem jeito mais. Tem uma igreja aberta? Não tem mais. Tem Bíblia? Não tem mais, sumiu tudo. O verbo volta para a posição dele, os livros que estão nas mãos de vocês vão ficar em branco. Quando tiver um velório, não tem Bíblia mais para abrir, não tem mais como consolar os doentes, porque o verbo, ele volta para o lugar dele e leva a igreja junto, e aí nós vamos viver eternamente com o Senhor, porque vai valer a pena. Tudo que nós recusamos neste mundo vai valer a pena, porque Deus vai compensar tudo que nós vivemos. Gente que tem cabeça pensa na eternidade, não pensa só nesse mundo. Dá para você viver aqui vivendo de forma decente, mas as pessoas querem viver igual bicho. Então lembra disso. Você é diferente. Você suporta o que o mundo não suporta. Você perdoa quando o mundo não perdoa. Os homens foram queimados. Os jovens judeus não foram queimados. E olha que eles estavam dentro da fornalha. Os que foram queimados estavam fora. Esse é o nível de resistência. Então assim, às vezes a gente passa tanta coisa difícil, mas a gente fica firme. Algumas pessoas passam isso aqui e ficam, eu vou morrer. Morrer, irmão. Vocês não têm luta. Nós temos muitas lutas, a igreja tem muita luta, nós temos família, nós corremos atrás de dinheiro, nós temos um emocional também que a gente sofre com isso, mas nós estamos de pé, porque nós temos Deus na vida. Estou terminando, gente. No versículo 24 e 25, então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros: nós não lançamos dentro do fogo 3 homens atados? É clássico, né, esse versículo. Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei, é verdade. Respondeu dizendo: eu porém vejo 4 homens soltos, libertos, né? Que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano.
E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. É isso aí. É isso aí, né? É isso, a resistência deles a essa alta temperatura, a capacidade de suportar uma alta temperatura sem sofrer dano, a capacidade de atravessar momentos difíceis e sair do outro lado sem perder nada. A gente só ganha porque a tribulação nos aperfeiçoa, nos faz pessoas melhores, não arranca nada de nós. Eles estavam com as roupas deles, nada foi queimado, nem um fio de cabelo foi queimado, nenhuma peça de roupa foi queimada. Deus permitiu que a integridade deles fosse preservada. Então, de onde vem essa resistência a essas temperaturas altas, aos momentos difíceis? De onde vem? Está condicionado ao quê? À presença de Deus na nossa vida. Por isso que o quarto homem, Cristo, aparece com eles dentro da fornalha. É por isso que eles estavam vivos. Não foi a tribulação que fez aparecer o quarto homem já estava lá. Antes deles entrarem na fornalha, Jesus já estava com ele, né? Então não importa para onde a gente vai, aonde a gente vai passar, o importante é que Deus está com a gente, sempre está com a gente. Ele disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Isso você pode ter a certeza, Deus está com você, não importa o momento difícil que você atravessa, Deus sempre estará com você. E pode ter certeza, quando você tem Deus na sua vida, você resiste às iguarias do rei. É só você decidir. Você não se prostra diante de nada, tá certo? Você não tem medo da cara feia do rei, você não se deixa intimidar, você mantém a sua fé, você defende seus valores, você não deixa que nada seja arrancado da sua vida, você mantém a sua identidade. Você pode até entrar na fornalha da tribulação, aquecida 7 vezes mais, mas a presença de Deus em você vai garantir a sua integridade. É isso. O quarto homem é Jesus, ele está com a gente, e aí a gente vai sapatear dentro da fornalha, a gente vai dançar na fornalha, porque eles estavam soltos, livres, passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. Então, assim, se você quiser, né, quando você está vivendo um momento difícil, você pode dançar. Por quê? Porque Deus está com você. Como é que você consegue dançar? Como é que você consegue ir para a igreja adorar, glorificar o nome do Senhor, mesmo vivendo um momento tão difícil? É porque Deus está comigo. Essa capacidade de ter Deus na vida é que garante a nossa integridade emocional, espiritual e física, né? Quanto mais de Deus você tem, mais resistente você fica, né? E aí você tem que aprender a glorificar a Deus, porque esse é o segredo, né? Esse é o segredo de olhar para as coisas difíceis que estão ao seu redor e dizer: sabe uma coisa? Eu vou adorar a Deus, eu vou adorar, eu vou glorificar o meu Deus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória, né? Assim, tem dia que você acorda mal, né? Você olha para as coisas, é problema aqui, problema ali, luta aqui, né? Já desse, eu acordei assim com tantos problemas, aí eu fiquei assim mal, né? Aí eu lembrei que eu era pastor, aí eu lembrei que eu prego para as pessoas, né? Que eu ensino isso para as pessoas. Aí eu comecei de manhã, falei: em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito,
em verdade. Estava andando no meu carro, dirigindo e cantando. Adoramos. O pessoal me olhava e pensava que eu estava doido. Eu estava assim com a mão no volante. Te adoramos, Rei dos Reis. Aí a glória veio. E Senhor. Aí os demônios caem por terra. Entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar. Prazer é te louvar, e o prazer é estar nos átrios do Senhor. Na casa de Deus, onde flui o amor. Eu percebi que essa chave tem que ser usada. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Aí a gente tem um encontro com o sobrenatural. Aí as cadeias se quebram, o mal vai embora e o ambiente fica cheio da glória de Deus. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Que você abrisse seu coração perto quer estar. Junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que não sou apenas servo, seu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar.